Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso 6º dia de aula, Teologia Sistemática 3, Cristologia, Soteriologia, último bloco. Concluímos agora a graça comum e vamos entrar no capítulo 32, eleição e reprovação. Então eu vou compartilhar com vocês aqui o slide, porque agora a gente vai estar trabalhando nesse slide e eu quero falar com vocês sobre ele. Capítulo de número 32, eleição e reprovação. Quando e por que Deus nos escolhe? Será que alguns não são escolhidos? Irmão, deixa eu até fazer aqui uma breve citação rápida para a gente mergulhar no slide. Nós temos um problema sobre esse assunto, porque falta muito discernimento entre os irmãos sobre a doutrina da eleição e aqueles que defendem, no caso, a doutrina do livre-arbítrio. Nós ficamos presos nos nossos guetos, nas nossas maneiras de enxergar, e fazemos, eu diria, dessa doutrina, que é muito linda, quase que uma doutrina de uma música de uma nota só. Então, você pega, por exemplo, alguns calvinistas, que eles só sabem falar sobre eleição e predestinação, não tem outro tema. Só tem esse tema. Aí você vai para o arminiano, é a mesma coisa. Só tem, eu escolho, eu decido, eu faço, e ofende quem pensa de forma contrária. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, até como uma palavra introdutória? Que a doutrina da eleição ou da predestinação deve ser ensinada e ministrada sempre com aquele equilíbrio que a Bíblia retrata. Assim como também a doutrina, que eu gosto de chamar, não de doutrina do livre-arbítrio, mas eu gosto de chamar de doutrina da responsabilidade pessoal, deve ser colocada também e ensinada de uma forma muito pessoal e espiritual, de forma muito adequada, assim como a Bíblia apresenta. Por quê? Saber discernir os momentos desses ensinos, desses discipulados, é como saber fazer aquilo que Provérbios 25, do 11 ao 13, ensina, que aquele que diz uma palavra certa no momento certo é como maçãs de ouro sendo levada em salvas de prata. Como assim, pastor Rai? Ora, vamos pegar aqui 2 contextos. Eu estou pregando Romanos. Naturalmente eu vou chegar nas doutrinas da eleição e predestinação. Deixe o texto bíblico falar. Pregue com autoridade. Nenhum problema. Eu estou pregando sobre Jonas. Eu vou falar sobre eleição em Jonas. Eu tenho que falar sobre responsabilidade pessoal na vida do profeta, que foi fujão, que foi medíocre, e na vida daquele povo que estava em pecado. Pode ver que muitas vezes a gente vai falar sobre predestinação para o crente desviado. Não, meus irmãos. O crente desviado tem que arrepender-vos. É João Batista para ele. Para quem que a gente vai falar, agora aplicando na vida pastoral, a doutrina da predestinação? Para um irmão que acabou de perder um ente querido. Para o irmão que está no leito de enfermidade. Percebam, existem momentos adequados. Não estou dizendo que a gente não pode fazer, mas falta sabedoria, falta tino, falta discernimento. E aí, em cima disso, a gente cria uma celeuma e cria uma bagunça. E aí a gente não deixa a Bíblia falar. E é o nosso dever deixar a Bíblia falar. Tá bom? Ficou claro essa abordagem? Beleza? Spurgeon, ele era um calvinista, era um batista calvinista. Quem tem dúvida vai ler Spurgeon, inclusive um livreto que ele faz a defesa dos 5 pontos de Calvino. E Spurgeon também, nas suas literaturas, ele vai falar o seguinte, que a doutrina da predestinação e a responsabilidade pessoal são 2 verdades que nascem na eternidade, e quando entra aqui no nosso calendário, no nosso cromos, há uma grande separação entre elas do nosso cronos, e que um dia, lá na frente, elas vão voltar a se encontrar. O problema não está em Deus, nem na revelação, está em nós, da forma que a gente tenta
muitas vezes, fazer as coisas. Eu, particularmente, acredito, sim, na doutrina calvinista, mas, sobretudo, eu creio muito mais na eleição e na predestinação. Está na Bíblia. E eu deixo a Bíblia falar, irmãos. Eu deixo a Bíblia falar. Porque, de fato, nós temos um dever. Eu estou aqui dando uma aula e eu espero que hoje eu tenha abençoado vocês. E fiz uma lição de casa muito dedicada, que é minha responsabilidade formar vocês. Deus não separou anjos para formar vocês. Deus me deu a incumbência de formar vocês. A minha responsabilidade. No entanto, eu sei que eu fui vocacionado por Deus. Ou seja, eu tenho que saber discernir esses papéis. Porque até nisso a gente se perde. Porque tem hora que a gente está sendo indolente e a gente diz, ó Deus, faça como tu queres. Não, você está sendo indolente, levanta, vai trabalhar, vai queimar a pestana, não é? E tem vezes que a gente não pode fazer nada, porque realmente é a hora de Deus fazer. E é bem interessante, para eu concluir, que dizem que todo arminiano ora que nem um calvinista, né? Senhor, que a tua vontade se cumpra, né? E muitos calvinistas oram como um arminiano. Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Me deixa fazer, me deixa. Né? E aí, pode ver que é uma briguinha entre nós. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá para os slides. Vamos lá? Complexo. É. Leia para nós. Pode ler, irmã Cleusa. Dá para ler, irmã Cleusa? Cleusinha, o fone dela está cortado. Sim, pastor. Olha ela aí. Então, pode ler para nós? Doutrina da eleição do Novo Testamento. Como o Novo Testamento trata a doutrina da eleição. Vamos lá, olha aí, ó. É uma pergunta, né? Só um minutinho, irmã, só um minutinho. Você viu? Como que o Novo Testamento vai tratar a doutrina da eleição? Eu vou chegar para Herodes e Herodias e vou falar, é mesmo, né, Herodias? Você casou, né? Tá, não, tudo bem. Deus já sabia de tudo. Foi a eleição do Senhor. Você, Herodes, o que João Batista fez? Você tá com a mulher do teu irmão, rapaz. Você está se posando aí de crente, de judeu, fazendo tudo errado. Não, não. Foi por causa de uma demanda política e uma coisa pequena que João Batista perdeu a vida. Está entendendo? Está faltando profetas entre nós. A doutrina da eleição, ela é tratada como? Leia para nós, irmão. Por favor. Como um consolo, em Romanos 8, 28. Como uma razão para louvar a Deus, em Efésios 1, 5 e 6, 1 Tessalonicenses 1, 2 e 1 Tessalonicenses 4, 2. Como um incentivo à evangelização, 2 Timóteo 2, 10. Joia. Pastor, mas como que a eleição tem a ver com a evangelização? Meus irmãos, é muito simples. Os eleitos serão despertados pela pregação. Os predestinados serão tocados pela proclamação do evangelho, que é o poder de Deus. Eles responderão como um sim, no tempo de Deus, da forma de Deus. Jamais, Spurgeon diz, jamais alguém entrará nos céus sendo puxado pelas orelhas. Porque ninguém sabe quem é eleito, né? Exatamente. Agora, quantos são aqueles radicais e os xiitas do calvinismo que também vão para os exageros, dizendo, não, Deus sabe quem são os escolhidos, por isso que eu não prego, eu só oro, está errado. E quantos são aqueles, como Spurgeon disse, que estão com os 2 pés no inferno e se vangloriam de serem eleitos? Como eu sei que eu sou um eleito? Tessalonicenses vai mostrar, assim como outras passagens de Paulo, vai mostrar que se eu sou eleito, eu vivo em santificação. Quer a prova? Se eu sou eleito, eu estou me consagrando. Deixei de me consagrar, pode colocar em xeque se você ou eu somos eleitos. Pastor Raio, o senhor crê que o crente perde a salvação? Quem vive em santificação, não. Mas quem não está na santificação já está desviado. E não me pergunte como que é isso. Eu tento evitar essas frases, que são frases que muitas vezes colocam em pessoas que nem eu conheci, pessoas totalmente desviadas,
que elas diziam, não, meu pastor disse que uma vez salvo, sempre salvo. E a pessoa vivendo no pecado. Então, eu evito de dizer essas frases, porque, por exemplo, essa frase, uma vez salvo, sempre salvo, na mente de um desviado e de um pastor bonachão, vira uma praga. Entendeu, irmãos? Eu costumo dizer, você tem certeza que você é salvo? Tem. Me diga, você está vivendo em santidade? Não, então questione a sua salvação. Não por causa de Cristo, mas por causa dos teus atos. É a maneira. Pastor Rai, mas aí o senhor está vivendo em contradição. Não, não estou vivendo em contradição. João Batista dizia, arrependei-vos, raça de víboras, para quem? Para os líderes religiosos. Então, o Novo Testamento vai mostrar que a doutrina da eleição não é um consolo, irmãos. Ó, meus irmãos, todos nós teremos momentos de crise, momentos de incógnita, momentos de desespero, momentos que iremos querer jogar a toalha, abandonar o ministério, momentos... E aí é nessas horas que o doce Espírito de Deus falará conosco, como uma razão para louvar a Deus. Quem é de nós aqui que merecemos ser eleitos? Quando nós pensamos na eleição, um dia Deus nos separou, tocou na nossa mente, nos conduziu a essa graça, que ela é irresistível, sobre nós somente o louvor. E uma baita vontade do quê? De querer evangelizar, para que outros sejam despertados como nós. Não é verdade, meus irmãos? Fala, Júnior. O id é um imperativo, né? É um imperativo. Né? Irmã, continua lendo para nós. Equívocos em relação à doutrina da eleição. A eleição não é equívocos em relação à doutrina da eleição. A eleição não é. Aonde tem mais? Eu esqueci de mudar, desculpa. A eleição não é fatalista, sistema no qual as escolhas e decisões humanas não fazem diferença alguma. Aí, aqui, vamos gastar um minuto aqui. Eu sei que a hora já está avançando e eu não vou demorar muito por causa dos horários, mas olha só, há essa ideia da eleição fatalística. E aí, onde entram os xiitas e os sunitas do calvinismo? Oh, meu Deus, aí é difícil demais. Não, Deus aí começa a falar para um ímpio. Não, se você for salvo, você vai se decidir. Porque se você não for salvo, Deus não vai te escolher. Meu irmão, isso daí não é mensagem para ímpio. Não, mas porque se você for um salvo, um eleito, Deus vai te separar. O camarada está lá no pecado, quase morrendo, com os 2 pés às mãos, algemado no capeta. Essa não é mensagem para a gente falar para ele. Mas o fatalista diz, não, Deus separou um para salvação e outro para perdição. Meus irmãos, isso pode ser um debate, um assunto teológico, um assunto de EBD, um assunto de discussão acadêmica, mas nunca para um ímpio. A gente tem que anunciar o evangelho. Você viu Jesus fazendo isso com a mulher samaritana? Com Nicodemos? Com ninguém? Até na cruz, nos últimos momentos do Nazareno, ele deu tempo para um soldado romano. Essa ideia fatalista é uma praga. E a gente também não pode ir nem para o fatalismo, nem para o moroso. Ou seja, percebam, irmãos, como isso é perigoso. Entendeu? Tá bom? Então vamos lá, irmã. Continua para a gente terminar esse... E aqui? Mecanicista, sistema impessoal, no qual todas as coisas que acontecem foram determinadas por uma força impessoal. Ou seja, está tudo fechado. Vamos lá, meus irmãos. Está tudo fechado? Claro que está fechado. Deus já olhou lá para frente, já sabe de tudo? Já sabe de tudo. Como vai ser o tom do diabo caindo lá no lago de fogo e enxofre, gritando desesperado, junto com todos os demônios e junto com todos aqueles que negaram a Cristo? Deus já viu tudo isso. Agora vem cá, a gente é Deus? A gente sabe das coisas? Fatalismo não vai resolver. Deus é Deus, nós somos nós. Ele nos separa e ele nos dá uma missão, vamos trabalhar. Agora, mecanicista também, essa outra ideia de que todas as coisas já aconteceram, estão determinadas e há uma força impessoal que rege tudo. Meus irmãos, complicou, né? Estão entendendo?
Olha aonde as pessoas chegam. E aqui, geralmente, quem faz esses discursos questionando esse grupo, ora também são os arminianos e ora são os próprios calvinistas. Então, a gente tem que ser muito equilibrado nessas questões, tá bom? Aí tem Beleza, que ter meus um meio irmãos? termo, né? Hã? Aí também tem que ter uma junção do meio termo, né? Sim, por Porque isso que eu falei. entra a soberania de Deus também, né? Soberania de Sim, Deus e a vontade da pessoa, né? Porque Deus Júnior, ele dirige a história, né? por isso que eu falei há pouco sobre a questão do quê? Sobre a questão da como que eu posso dizer para você? Sobre a questão da frase de Spurgeon, que a predestinação e a responsabilidade nascem na eternidade. Quando nós somos criados nesse tempo, nessa perspectiva humana, há duas linhas muito diferentes entre a responsabilidade pessoal, ou aqueles que querem chamar de livre-arbítrio, e a predestinação. São linhas muito separadas, são fatos. Mas enquanto a gente está aqui, elas caminham. Então a gente tem que enxergar para elas com maturidade. E um dado momento elas se encontrarão na eternidade e voltarão. Enquanto a gente está aqui, nós somente devemos acreditar na palavra e deixar o texto bíblico falar. Com Porque aí doçura. vai alongar muito aí, mas aí, segundo os calvinistas, eles alegam que houve uma depravação total. Então, o homem é morto, o homem não tem a liberdade de escolher porque está morto, né? Então, isso tudo a gente vai deixar para a próxima aula. E eu não estou dizendo que está errado esse pensamento, não está. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber articular, Júnior, com quem é livre-arbítrio e mostrar para eles o que eles não conseguem enxergar. Porque, muitas vezes, também, a né? nossa maneira também fatalista, calvinista, prejudica. Não, sim, eu estou olhando dentro de uma esfera complexa. Não estou dizendo que está certo ou errado. Estou dizendo que eu estou jogando aí as questões, né? Porque aí é o conceito de livre-arbítrio que eles alegam que é diferente de vontade. Livre-arbítrio, eles dizem que só aconteceu no Éden, com Adão e Eva. Depois, quando o homem peca, ele não tem mais livre-arbítrio. Eles dizem que o homem tem E vontade. não está, e de fato eu concordo, porque realmente eu penso assim também, Júnior. No entanto, a gente tem que saber conversar e dialogar com essas frentes. Usar isso aí. Para eu concluir, eu lembro que eu estava no meu segundo ou terceiro ano do seminário, estávamos numa aula de semana e eu cheguei para o meu professor, Zé Carlos. Nós estávamos tendo aulas e entramos no assunto. E o Seminário Batista Nacional, ele tende a ser calvinista no que se diz respeito à salvação, ou seja, o crente não perde a salvação, mas na prática diária das demais doutrinas é totalmente livre-arbítrio. A Igreja Batista antiga, ela era uma Igreja Batista calvinista. Depois que ela, vamos dizer assim, se americanizou, cresceu muito nos Estados Unidos, fizeram as suas frentes de missões, e principalmente com grandes evangelistas como Charles Finney, que eram, ou pelo menos diziam ser reformados, mas na realidade eles eram mais arminianos do que reformados. Mas o que eu quero dizer, mudou-se. Hoje a Igreja Batista no mundo, na sua grande maioria, ela preserva alguns princípios calvinistas, mas ela é livre-arbítrio, ela é arminiana. Então, eu me lembro que no nosso seminário predominava o arminianismo. E eu lembro que eu falei para o professor Zé Carlos, ali tomando um cafezinho, comendo um bolinho, na hora do intervalo, Zé, meu professor, né? Livre-arbítrio ou predestinação? Ele disse assim, Rai, meu coração é predestinado, mas a minha mente é livre-arbítrio. Eu falei, Zé, pelo amor de Deus, você não me ajudou em nada. Meu coração é predestinado, mas a minha mente é livre-arbítrio. Aí eu falei, tá, você não me ajudou e não resolveu nada, só me complicou. Aí continuamos tomando nosso café. O Agostinho diz que essa questão aí é o grande abismo da cruz. Porque, por exemplo, se você pegar lá em Isaías, tem um texto de Isaías que fala, vários textos, diz assim, que Deus fala, Isaías fala assim, Senhor, o Senhor o Senhor nos faz pecar e nos culpa. Ou seja, Deus é soberano e existe também a responsabilidade do homem. Ele não tira a responsabilidade do homem. Ou seja, Senhor, você nos faz pecar
e ainda imputa a nossa culpa. Ou seja, aí ele diz assim que essas questões, não Agostinho fala sobre o abismo da cruz, mas um outro teólogo ele diz que essas questões estão juntas e não harmoniza, ela não harmoniza. Então, eu não penso assim, né, Júlio? Eu sei que, por isso que esse é um assunto que a gente vai debater, eu vou pôr o meu ponto do seminário e vou deixar vocês escolherem um caminho de vocês. Certo. Mesmo sendo fruto e filho de um seminário batista nacional, eu, enquanto estava lecionando lá na sede, o diretor do seminário chegou para mim em certa ocasião e falou, mas você é calvinista? Eu falei, sim, sou calvinista. Eu não era, me tornei, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a doutrina da predestinação da eleição como uma esperança. Vocês não me veem pregando predestinação na minha igreja, a minha mensagem é corretiva. E como que eu vou fazer uma mensagem corretiva sendo um calvinista bonachão? Não tem jeito. O meu ministério é corretivo. Eu sou formador de discípulos e de obreiros. Logo, eu trabalho em cima da responsabilidade pessoal 95%. E nos outros 5%, aí eu sou totalmente calvinista nas horas adequadas. Não que eu mude, eu pense, não, mas eu gosto de viver essa responsabilidade que Deus me deu. Sim. Crendo que Ele me chamou, que Ele me predestinou por uma tarefa. E eu só quero me manter fiel até o último dia, porque sem santificação, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, mesmo sabendo que Ele me elege, o meu dever é, joelhinho no chão e consagração. Tá bom, meus irmãos? Dá para conciliar as duas. Dá tranquilamente, né? Agora, é claro, eu não chamo de livre-arbítrio. Eu chamo de responsabilidade pessoal. Por quê? Porque o livre-arbítrio eu me ponho como acima ou igual às escolhas de Deus. Eu não creio nisso. Eu creio que a minha escolha é uma película diante da soberania de Deus. E eu só escolho algumas coisinhas que ele falou, Raimundo, você pode, aquilo não. Ou seja, então não é nada. Então, por isso que eu digo que, eu até parafraseio com uma frase de Lutero, somos nascidos escravos. Nascidos escravos. Né? Porque Deus nos permitiu ser assim. No sentido de nós existimos debaixo de Deus. Tá bom? Deu 22 minutos, senão não terminamos, passamos, tá bom? Irmãos, então paramos aqui na página 564, tá bom? E a gente vai continuar desse slide em diante na próxima aula. Tá bom, meus irmãos? Beleza. Todas as dúvidas, vamos deixar para depois. Corram na leitura, teremos apenas agora a 7ª e 8ª aula, e aí acabou. Beleza. Ou seja, hoje é terça-feira. Férias, hein? Quinta-feira não teremos aula, porque é feriado. Teremos a outra terça e na outra quinta não tem. Depois, não que férias, temos mais um módulo, que é missões. Nós estamos finalizando. Não, então, mas acaba por volta do dia 15 de novembro, acaba esse módulo. Eu vou dar prova para vocês, vou corrigir rápido, e a gente vai para o último módulo, que é missões. E aí a gente fecha o ano. Misericórdia. Nada, glória a Deus. O senhor mencionou que tem quinta dia 2, na outra quinta não tem também? Tem, né? Não, então, é assim, é mais eu não lembro agora a data, pastor, mas vamos aqui fazer um apanhado rápido, muito rápido. Hoje é dia 31. Dia 2 não tem, isso. Nós vamos ter dia 7 e dia 9. Aí fecha, aí começa dia 14, aí a gente tem aula. Não, peraí. Não, qual outro feriado? Acho que é dia 21. Eu acho que tem mais um feriado, não tem? É um dia 20. Da Consciência Negra, é isso? Dia 21. É 21. Hã? Tá. Dia 21. Entendeu? Vai ser quinta? Vai ser terça, exatamente. Então, nós teremos aula ainda dia 7, ou melhor, dia 7 e dia 9, e fechamos esse módulo. E dia 14 nós abrimos um módulo de missões. Inclusive, já vou mandar amanhã para vocês. Quantos? Vou mandar para vocês o material. Eu até separei aqui o material de missões. Módulos? Oi? Quantos módulos aí? De missões? É um só. É um módulo. Aulas, né? Já separei os livros, eu vou tirar foto para mandar amanhã para vocês. Tá bom. Vocês vão ter que comprar esses 2 livros.
Beleza. Depois eu mando a conta aí. Vai sim. Ó, corram na leitura, tá, irmãos? E nos trabalhos, tá? Lembrando... A Consciência Negra é dia 20 de novembro, é quarta, é segunda. Como? Bom, deixa eu só fechar a gravação aqui, irmãos. Tá bom? É verdade. Então, aí a gente resolve esses detalhes. É um feriado municipal, né? Tá? Deixa eu só fechar aqui, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Deixa eu só fechar aqui a gravação e a gente vê esses detalhes aqui. E querendo Deus, nos vemos amanhã, ovelhinhas, e a classe nós nos vemos terça que vem.